Você sabia que muitos dos medicamentos que usamos hoje foram criados com um objetivo, mas acabaram ao longo do tempo sendo utilizados para outras finalidades? Medicamento para pressão alta hoje é usado para queda de cabelo. Medicamento que era usado para tratar a depressão hoje ajuda as pessoas a pararem de fumar. E aquele famoso utilizado para dor no peito hoje é utilizado para outro tipo de circulação. Vem comigo e vamos descobrir quais são esses medicamentos. Mas antes, like no vídeo para fortalecer o canal, se inscreva para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos pro vídeo. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Jefferson Santos e hoje vamos falar sobre 4 medicamentos que foram criados para um objetivo, mas que hoje em dia são usados para tratar outra coisa totalmente diferente da proposta inicial. Bem, é muito interessante saber que durante as pesquisas de alguns medicamentos ou de protótipos a medicamentos, novos fármacos, eles tinham um objetivo específico a partir do seu mecanismo de ação, mas que ao longo do tempo isso acabou mudando. E aí mudou para uma indicação totalmente diferente do que se esperava inicialmente ou era a proposta inicial. Vamos conhecer 4 medicamentos que tiveram essa proposta. Eu sei que na real, 2, talvez 3 desses medicamentos sejam bem conhecidos de todos vocês. O primeiro medicamento que eu trago aqui é o minoxidil. Então, hoje todo mundo conhece esse medicamento para queda de cabelo, loção capilar, a gente passa ali na cabeça e tudo mais. Mas a primeira indicação dele também é super conhecida também, era como antihipertensivo, isso mesmo. Ele é um medicamento que ele atuava ali bloqueando o canal de potássio, ativando o canal de potássio, na real, acabava vasodilatando, então ele era usado como antihipertensivo. Só que ele não tinha um efeito antihipertensivo assim tão bom. Na época, ele foi lançado lá pela empresa Upjohn no ano de 1886. A empresa já sabia, através dos testes clínicos, que muitos dos seus pacientes acabavam tendo aumento dos pelos, cabelos voltavam a crescer. Entretanto, naquela época, era uma época muito triste para o homem calvo, que sofria porque queria uma cura milagrosa. Porque naquela época não tinha nada para curar a calvície, né? Para chegar lá aos 30 anos, o cabelo já tinha caído. E aí não tinha nada. Nessa época, a galera ficava de cabeça para baixo para aumentar a circulação na cabeça, tomavam medicamentos androgênicos lá, que acabava afetando a saúde e causava disfunção erétil. Enfim, eles tentavam de tudo para ter de volta o cabelo. E nada funcionava. E a empresa era uma empresa muito séria, né? Ela fazia parte da Pfizer e ela não queria ter um medicamento que tivesse uma sensação de cura milagrosa. Ele queria ir lá, tratar os seus hipertensos, ficar tudo ok, de boa, não queria se mexer com esse negócio de queda de cabelo. Só que o que aconteceu? Eles liberaram, venderam o medicamento, foi aprovado pelo FDA ali. Na época não tinha o FDA, né? 1886, naquela época. E aí, liberaram para o público usar. E as pessoas descobriram que dava para crescer cabelo com aquilo, começaram a ter aumento do cabelo. E aí, esse começou a ser o foco deles. Como eles viram que a população preferia usar o medicamento como para queda de cabelo, aí eles decidiram mudar a indicação, começaram a questão da loção, porque se eles não fizessem isso, outra empresa ia acabar fazendo. Então, no final das contas, foi uma mudança meio que forçada pelo mercado. E é muito interessante quando a gente analisa, e vem uma pergunta muito intrigante na hora que eu estava pesquisando sobre esse vídeo. Pô, se o minoxidil ele é um vasodilatador e vasodilatador acaba, o antihipertensivo acaba aumentando o cabelo, né? Por que a gente não usaria outros antihipertensivos que são vasodilatadores? E aí vem a questão. O minoxidil, ele não só é um vasodilatador, e isso por si só não quer dizer nada. Ele não é só para aumentar a nutrição. O minoxidil ele tem mais 3 mecanismos. O primeiro é meio que cinético, né? Ele é um profármaco. E ele, para ser ativado, ele precisa estar no folículo piloso, porque ele é ativado por uma enzima chamada sulfotransferase. E essa enzima, ela está localizada nos folículos pilosos, é onde ajuda, é onde faz o fármaco se tornar ativo. E aí ele já vai funcionar localmente, no folículo piloso. O outro ponto é que ele aumenta a expressão do VEGF. Para quem lembra, o VEGF é um fator de transcrição muito importante. Ele significa fator
estimulador de crescimento do epitélio vascular, né? Fator de crescimento, estimulador, fator de crescimento do epitélio, do endotélio vascular, não é epitélio, endotélio vascular, que é o VEGF. E esse VEGF, ele é muito importante na oncologia. Na oncologia a gente fala muito sobre ele, porque ele é um estimulador de angiogênese, ele vai criar novos vasos. Se ele aumenta a vascularização ali, não é só vasodilatar por si só não quer dizer muita coisa, mas ele aumenta a vascularização no folículo piloso, que é onde ele está sendo convertido. Então ele deixa aquela região mais vascularizada, mais vasodilatada, e aí acaba estimulando a atividade do folículo capilar. Por isso que ele tem esse efeito de aumentar o crescimento dos pelos e cabelos. E aí é o principal mecanismo de ação e ele é usado praticamente até hoje. Então, seu efeito principal não é só sobre vascularização local. Ele tem muita relação com a criação de novos vasos. O próximo medicamento, muito conhecido pelos homens também, não só pela calvície. Tu tratava calvície antigamente com finasterida, daí tinha que usar Viagra para resolver o problema que a finasterida causava, enfim. Mas a gente tem um que é o clássico, que é o sildenafila, né, que é o fármaco do Viagra. E ele foi desenvolvido inicialmente para angina. Aquela dor no peito ali, devido à contração da coronária, entupimento da coronária, que causava dor, principalmente no exercício. Também é usado para hipertensão pulmonar, né? Real para hipertensão pulmonar utilizado até hoje, é um dos tratamentos padrão para hipertensão pulmonar. Mas ele foi desenvolvido originalmente para angina. Também pela fabricante Pfizer, ali em 1990, surgiu bem pertinho. E durante a fase clínica, se percebeu que o efeito cardiovascular não era tão bom assim, né? Não fazia lá grande coisa. Ele não resolvia muito o problema da angina. A gente tem hoje medicamentos muito melhores para a angina do que o sildenafila, né? Mas eles perceberam que durante o período dos testes clínicos, esses pacientes tinham o quê? Ereção espontânea por um tempo interessante. E eles viram, angina não tá rolando. Hipertensão pulmonar, não tem tanta gente assim com hipertensão pulmonar no mundo. Mas disfunção erétil por ansiedade, problemas fisiológicos, a gente tem um mercado inteiro no planeta. E aí, em 1998, ele foi lançado como medicamento para a disfunção erétil. E foi o primeiro medicamento oral para a disfunção erétil, né, aprovado. E vendeu, incríveis, na primeira década, mais de 1 bilhão de comprimidos. Imagina aí, saiu, a Pfizer lucrou assim, um absurdo. E qual é o mecanismo de ação? Tanto para angina, quanto para hipertensão pulmonar, quanto para disfunção erétil, o mecanismo é o mesmo. O Viagra, sildenafila, ele inibe a PDE5, que é a fosfodiesterase 5. Quando a gente inibe a fosfodiesterase 5, a gente tem um aumento de AMP cíclico, GMP cíclico, que promove vasodilatação. Para angina seria ótimo ter vasodilatação local. Para hipertensão pulmonar também. E para disfunção erétil também, né? Que aí tem o enchimento dos corpos cavernosos por causa do aumento da vasodilatação local. E é esse o mecanismo para o tratamento da disfunção erétil, que foi o maior sucesso. Hoje não se usa mais tanto, né? Imagino, porque agora a moda virou Tadala para aqui, Tadala para lá, que tem realmente um efeito bem melhor, né? Do ponto de vista de tratamento, por ter uma meia-vida mais longa e uma potência mais baixa, a diminuir alguns efeitos colaterais da sildenafila, mas ele foi usado para isso e foi o maior sucesso desde então. E as pessoas sempre conhecem esse medicamento pelo azulzinho. Então quando chega às vezes na farmácia, quer um azulzinho, a pessoa já sabe que é porque virou a marca registrada desse medicamento. O próximo medicamento, ele também foi lançado ali no início dos anos 80. Ele ainda é usado para o tratamento da depressão, né? Um dos antidepressivos que a gente tem na atualidade. Não é um antidepressivo clássico inibidor de recaptação de serotonina, porque ele inibe principalmente noradrenalina e dopamina. Então ele vai agir lá estimulando, dando energia, dá bastante energia, e também entrando
nos mecanismos de recompensa através da dopamina, mas não vai ter atuação recaptando serotonina, apenas dopamina e noradrenalina. E a gente está falando da bupropiona, que é um medicamento que eu gosto dele, mas ele causa uma ansiedadezinha e tudo mais, mas ele foi lançado inicialmente como antidepressivo. Principalmente ali na década de 80, ele veio com o nome de Wellbutrin. Só que durante a pesquisa clínica, de novo, o que a gente foi percebendo? Que esses pacientes que estavam utilizando esse medicamento e que fumavam, começaram a perder o interesse pelo cigarro, começaram a ter um distanciamento, não queriam mais fumar ou não sentiam os sintomas da descontinuação do cigarro ou da abstinência de nicotina, né? Então, basicamente, em 1997 ele acabou sendo lançado ali como o primeiro medicamento não nicotínico para tratamento para a retirada, né, tratamento do tabagismo. E ele é usado até isso desde então, é bastante utilizado, inclusive a gente tem outros medicamentos, como por exemplo adesivos de nicotina, que ajuda bastante, tu vai desmamando lá a quantidade de nicotina no sangue e trata bem a abstinência. Mas agora a gente tem um medicamento que vai tratar direto o problema. Por quê? Os mesmos centros ali da depressão, a gente trabalhando na noradrenalina, dopamina, eles vão atuar em áreas específicas do cérebro que vão te dar mais estímulo e mais vontade. E também estimular o centro do prazer, através da dopamina. Então toda vez que a gente sente prazer em algo, a gente está liberando dopamina para ter esse feedback de sensação de alívio, de sensação de prazer, igual quando a gente toma um chocolate. Enfim, quando faz uma atividade que a gente gosta. A gente sente prazer por estar estimulando o nosso sistema de recompensa. O cigarro, ele também entra como um presente e sistema de recompensa. E a nicotina também ajuda a te dar uma sensação de bem-estar. No entanto, como a dopamina já faz esse estímulo, a gente já vai ter a recompensa sem necessariamente precisar mais da nicotina, que teria teoricamente o mesmo efeito. Então, a bupropiona, ele tem o papel de enganar o nosso cérebro. E ele engana lindamente o nosso cérebro e deixa a gente mais feliz por causa disso, mas não mais feliz. Ele engana o nosso cérebro e, consequentemente, faz a gente perder o interesse no cigarro. Então, ele é usado bastante para o tabagismo. E, por fim, vamos falar sobre o último medicamento desse cenário, que não tem uma história interessante e legal como a dos outros, na real é uma história muito triste, bem trágica, por sinal, mas que precisa ser falada porque mudou a história, mudou como se faz ciência no mundo, inclusive, porque foi literalmente o lançamento desse medicamento, foi uma tragédia. E hoje ele é utilizado para curar no tratamento do câncer. E eu tô falando da talidomida. A talidomida, ele foi um medicamento que ele foi lançado ali na década de 50. Existiam diversas propagandas, inclusive, sobre a indicação desse medicamento. Não vou falar um pouquinho porque tem uma surpresa para vocês no final, mas ele era utilizado como sedativo leve, um calmante e que ajudava as mulheres grávidas a não sentir enjoo. Então ele era usado para tratar aquele enjoo matinal nas primeiras semanas de gravidez. O problema é que, assim, existia uma propaganda, tem diversos jornais da época, né, uma história muito bem completa, e existiam grandes propagandas de mulheres para utilizar esses medicamentos para tratar o enjoo matinal, especialmente de mulheres grávidas. Entretanto, quando os bebês começaram a nascer, naquela época, eles começaram a nascer com os braços encurtados, problemas neurológicos, renais, hepáticos, e isso quando nasciam vivos. Às vezes nascia sem braços, sem pernas, né, sem os membros inferiores e superiores, e era o que a gente chama de focomelia, né, esse encurtamento dos membros. Então a gente tem esses bebês da talidomida, e se descobriu que ele tem esse efeito teratogênico, e aí a gente tem a questão da mistura racêmica, tá? Mas isso vai muito além disso. E ele era vendido como um seguro para gestantes. E quando esses bebês começaram a nascer, foi um alvoroço muito grande, até se entender que realmente foi causado tudo isso pela talidomida. Então a talidomida logo em seguida foi banida, e algumas décadas depois, durante algumas pesquisas, foi visto que ele ajudava a resolver as lesões causadas pela hanseníase
Mas em 2006 ele foi aprovado para uma nova indicação terapêutica por mieloma múltiplo. Então lá tem os avisos de teratogenicidade, né, para quem vai usar a talidomida, mas ele teve essa indicação que hoje ajuda essas pessoas com câncer a ter uma melhor qualidade de vida e é tratamento padrão, inclusive, para o mieloma múltiplo, tá? Então, só para a gente colocar em paralelo para finalizar, o mecanismo de ação para o enjoo, que nunca deveria nem ter sido usado, não faz o menor sentido a gente ter medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos muito melhores, naquela época a gente não tinha. Mas ele atua na via da GABA, né, do GABA. E aí ele causa essa leve sedação para o estímulo do GABA. O GABA é um neurotransmissor ali que promove liberação de abertura de canal de cloreto, né? E aí tem hiperpolarização do neurônio, então ele acaba sendo um sedativo. Mesmo mecanismo, assim, parecidinho, não mesmo com os barbitúricos e benzodiazepínicos. E aí, indiretamente, acaba levando à redução dos enjoos. E o mecanismo teratogênico é intrigante, que a gente tem a mistura racêmica, né, o R e o L, e aí essa mistura, um dos lados da talidomida, ele tem um efeito que é muito específico, mas ele é bem devastador. Primeiro, que ele inibe a angiogênese fetal. Então, tu já tem inibição de novos vasos. Isso lá nas primeiras 4, 7 semanas de gravidez. Bem no início também. Então, se tu não tem novo vaso, como é que tu vai nutrir um novo tecido? Isso é bem devastador do ponto de vista de que todos os nossos órgãos e tecidos precisam de vascularização. Então, inibindo isso, a gente acaba realmente tendo um dano absurdo sobre a formação dos tecidos fetais. Então, esse é o principal mecanismo de teratogenicidade envolvido com a talidomida, que fez nascerem os bebês da talidomida. E o mecanismo mieloma múltiplo, paradoxalmente, também utiliza isso. Ele tem esse efeito imunomodular, ele tem esse efeito antiangiogênico, né? Então, tu para de nutrir células tumorais, consequentemente, tu leva a apoptose dessas células também. Ele tem um efeito imunomodulador do microambiente, então ele estimula a proliferação e ativação de células do sistema imunológico que podem levar à destruição das células tumorais. E ele também tem uma atividade direta antitumoral contra essas células, ativando, ligando-se à proteína cerebron, que leva à degradação de fatores pró-tumorais. Em resumo, a talidomida ela inibe a nutrição do tumor, igual como ela inibia a nutrição dos tecidos fetais. Então é uma história muito triste. Eu acho importante trazer a história da talidomida nesse contexto, sim, porque a talidomida foi um marco na ciência, como se faz ciência, como se fez ciência nas décadas passadas e como a gente tem uma segurança muito maior dos medicamentos que a gente vai liberar para a sociedade hoje. Não é que nem infelizmente, 70 anos atrás. Mas pelo menos teve... mexeu-se nisso. E hoje o FDA, como outras agências regulatórias, tem uma fiscalização muito maior para impedir que casos aconteçam isso. Bom, então vocês já imaginaram que muitos desses medicamentos eles nasceram como atividade e hoje eles são usados para outra coisa, né? É muito interessante isso. Às vezes foi só propaganda, igual ali o minoxidil, todo mundo viu que funcionava. Aí eu quero e tem que mudar. Outros a própria indústria percebeu, né? E outros foram algo fatídico. Mas dentre todos esses medicamentos que eu trouxe, o último ele traz uma pegada muito mais forte, porque ele foi trágico e ele mudou a história. E por causa disso, o próximo vídeo vai ser sobre a história da talidomida. Eu vou trazer tudo o que aconteceu na década de 50, como eram as propagandas, como isso aconteceu na Europa, Estados Unidos e como foi o impacto da talidomida aqui no Brasil. E essa mudança de indicação terapêutica ao longo dos anos da talidomida, que deixou de ser um medicamento banido no mundo por causar um efeito devastador e começou a tratar o câncer e algumas das outras doenças. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se curtirem, deixa um ok, deixa um like, deixa um ok, deixa um like, se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Eu prometo que dessa vez eu vou promover mais aulas de uma forma mais rápida, que eu me mudei
de cidade, agora eu estou morando em Pelotas. Saí de Curitiba, estou morando em Pelotas, então nos meus últimos meses foi o caos, por isso que eu não postei nada. Mas assim, o próximo vídeo ele já tá pronto, já tá com roteiro, vai tá bonzinho pra vocês. E é isso, pessoal. Like no vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau e muito obrigado.